Eu quero aqui compartilhar uma palavra com a igreja. Estamos também iniciando a nossa live, né? Pode. Estamos iniciando a nossa live. No nome de Jesus, queremos agradecer aos irmãos pela tua fidelidade para com o Senhor. Eu quero ministrar uma mensagem às 7 palavras da cruz, que está aqui em Lucas capítulo 23, no versículo 33 em diante, as 7 palavras da cruz, amém? Lucas 23, do 33 ao 46. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito, letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? Coloca a mão no coração e diga assim: obrigado, Jesus, pela tua morte e pela tua ressurreição. Obrigado por essa palavra na manhã. Fale comigo, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero aqui, nesse tema dessa mensagem, falar sobre as sete palavras da cruz. Nós vemos que acabamos de mencionar um texto aqui, antes da morte de Jesus, ele pronunciou algumas palavras lá na cruz. Nós não vemos Jesus crucificado lá na cruz e ficou quieto desde quando foi pregado e até morrer. Ele falou mesmo estando lá na cruz, mesmo depois de tanto sofrimento, mesmo depois de ter chicoteado, mesmo depois de ter carregado uma cruz pesada até o Calvário.
ele ainda passou algumas mensagens. E nas últimas palavras de Jesus, ele passou algo importante para nós. Geralmente uma pessoa, quando está à beira da morte, em um leito, quando está num hospital, ela pede para chamar a família, e ali muitas das vezes ela desabafa as suas últimas palavras. Quantos filmes às vezes a gente assiste, nós já assistimos, em que o personagem principal, antes de morrer no final do filme, ele vai lá e fala as suas últimas palavras, E nos países que tem pena de morte, é dada ali uma oportunidade, mesmo aquela pessoa sendo um assassino, ter feito coisas terríveis, mas é chamado ali um pastor ou um padre, para ele dar as suas últimas palavras finais. Então, nós vemos que quando uma pessoa está prestes a morrer, às vezes ela quer falar alguma coisa, ela quer dizer alguma coisa, mas houve-se esse fato na nossa história, que não foi um filme, que não foi uma novela, mas uma realidade. A morte de Cristo na cruz. E no finalzinho da sua morte, ele deixou algumas palavras, mesmo lá na cruz. Então, querendo ou não, irmãos, um dia todos nós também vamos enfrentar a morte. E eu tenho certeza, se você tiver oportunidade, você vai querer conversar com algumas pessoas, ou vai querer expressar algo, que estiver dentro do seu coração. Você vai querer falar as suas últimas palavras também. O que vamos fazer quando chegar esse dia? Alguns vão dizer o quanto se arrependeram por não ter entregado a sua vida a Jesus. Quantas pessoas vão se arrepender no dia da morte? Quando estiver chegando aquele dia e falar, puxa vida, eu podia estar na igreja há muito mais tempo, eu podia ter servido a Deus, eu podia estar, buscando a palavra de Deus, eu não tive essa oportunidade. Então, quantas pessoas, elas, vão se arrepender por não ter entregado a sua vida a Cristo antes, por não ter reconhecido o Evangelho mais cedo, por não ter feito alguma obra para Deus, por não ter valorizado a sua família, os seus amigos, a sua comunhão. Tem pessoas que vivem para si, só trabalha e vive para si, e acaba esquecendo da família. Quantas pessoas vão chegar naquele dia, na beira da morte, vão pensar, puxa vida, eu podia ter ficado mais com meu filho, eu podia ter curtido mais a minha família, eu podia ter estado mais na igreja, com os irmãos. Mas infelizmente, muitos não terão palavras, pois fizeram de suas vidas um desperdício. Eles não vão ter coragem de pronunciar o que está no teu coração. Por quê? Porque ele jogou a vida dele fora. Agora, eu quero dizer o que Jesus falou. Precisamos aprender o que Jesus falou. E a primeira coisa que Jesus falou lá na cruz, antes de ele morrer, ele deu uma palavra de perdão. Vamos ler aqui Lucas 23, 34, que diz assim: E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só a primeira palavra que Jesus, ali na cruz, na sua agonia de morte, ele perdoou, ele deu uma palavra de perdão. Jesus estava sendo condenado, mesmo sendo inocente. Em todo o tempo seu coração clamava para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam crucificando ele, mesmo ele não merecendo. As palavras de perdão entoada, por Jesus, somente traduz o coração de Deus, que quer nos perdoar, que quer nos ajudar, que sabe que nós somos pecadores e falhos. Então Jesus reconhece que compreendemos plenamente as implicações daquilo que fazemos. A gente sabe
dos nossos erros. Mas devido ao pecado, nós continuamos nos próprios erros. Mas Deus nos perdoou por isso. Deus te perdoa mesmo sabendo, às vezes a gente sabe que está errado, faz coisa errada, e Deus sabe que a gente está fazendo as coisas erradas, mas mesmo assim Ele tem uma palavra de perdão para nós, aleluia. Ele tem uma palavra de amor, de perdão para nós. Ali, você imagine para Jesus, vendo aquelas pessoas que cuspiram nele, que bateram nele, que chicotearam ele, e ele liberar uma palavra de perdão, irmãos. Augusto Cury é um psicólogo muito renomado no Brasil. Ele tem muitos livros. Eu tenho alguns livros dele. E para mim, ele é um dos maiores psicólogos brasileiros. E ele era um psicólogo ateu, não acreditava, até que um dia ele começou a estudar a vida de Jesus. E ele se converteu a estudar a natureza humana de Cristo como psicólogo. Em um dos seus livros, ele destaca que seria impossível um ser humano liberar perdão naquele momento da crucificação. Nenhum ser humano que se tivesse ali, ele conseguiria, pelo que estava acontecendo com ele, iria, porque psicologicamente, Augusto Cury diz que todo ser humano, em seu subconsciente, ele ativa uma janela em sua mente chamada janelas killer. A tradução da palavra killer no inglês quer dizer assassino. Então todo ser humano, no momento que está sendo injustiçado, no momento que ele está sendo injustiçado, é aberta na sua mente uma janela chamada janela assassina, a palavra killer, ou killer, né? Janelas killer. Então você pode ver que o que seria essa janela na nossa mente? Seria aquele desejo que às vezes nós temos de esmagar a garganta de alguém quando faz mal para nós. Isso, todo ser humano, ele não quer retribuir com o bem quando a pessoa faz o mal. Ele quer também pagar com a mesma moeda. Isso é o ser humano, é a natureza pecaminosa. Então, eu me lembro que quando eu vim para Três Corações, aqui no início, para a obra, né? Começamos uma célula, mas antes da célula a gente tinha uma loja, e lá em frente ao Mercado Noel, inclusive tivemos ontem lá, né? Em frente ao Mercado Noel. Então, na onde é a Sorridente ali, né? Acho que é Sorriso, não sei, uma clínica ali, eu tive uma loja ali. E eu me lembro que uma vez um rapaz, ele entrou lá, ele começou a roubar na cara dura. E ele começou a encher por dentro, e aí eu vi aqui, eu falei, não é possível que ele sabe que eu estou aqui vendo. Aí eu fui lá conversar com ele, irmão, eu não fiz nada, eu não tomei a roupa eu podia ter tomado até a roupa dele. Eu falei, rapaz, eu estou vendo você roubar as coisas aqui. Aí ele começou a dar uma de folgada ainda, aí ele saiu com as coisas, não devolveu. Eu não fiz nada com ele, irmão. Eu não fiz nada, né, como pastor, né, eu vou fazer o quê ali, né? Eu não fiz nada. Mas, irmão, depois, eu lembrando naquele rapaz, começou a abrir um monte de janela killer na minha cabeça. Eu comecei a pegar aquele rapaz, dar tapa na cara dele. Aí eu comecei, irmão, eu dei até voador em toda a loja. Rapaz, eu fiquei muito bravo com aquele rapaz, mas só na minha cabeça, só na janela killer, começou a abrir um monte de janelinha killer, entendeu? A coisa foi tensa, né? Então, a nossa mente, né, quando a gente é injustiçado, quando acontece coisa conosco, a nossa cabeça, ela começa a desejar o mal. Imagine Jesus, o tanto que ele tinha sofrido ali. Aí ele vai, Pai, perdoa o que faz. Não tem como um ser humano, conforme o psicólogo Augusto Cury, consegue levar uma palavra de perdão dentro de uma situação daquela. E nós vemos aqui, que lá em 1 João, né? Então Jesus como homem, aliás, ele poderia ter amaldiçoado todo mundo.
mas ele conseguiu ter esse controle, que foi dado por Deus a ele. 1 João 5:20 diz assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo, mesmo ele sendo homem, ele também é Deus, ele também é a vida eterna. Por isso ele tinha essa capacidade, ele tinha esse controle, sobre a mente dele, que é algo que muitas das vezes a gente não consegue. Então nós vemos ali Jesus dando uma palavra de perdão, mas imagine Jesus, depois de ter carregado sendo chicoteado e sendo maltratado, e ele ainda também dá uma palavra de ânimo. Ele consegue dar uma palavra de ânimo. Então eu quero falar de 7 palavras. Uma foi a palavra de perdão, a segunda é a palavra de ânimo, que está em Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Irmãos, aquele ladrão, ele aprontou para estar ali, chamado ladrão da cruz. Ele foi julgado pelos seus atos ali, porque a cruz era tipo uma espécie de cadeira de morte. Era algo hoje como as pessoas sentenciam ainda hoje, com a pena de morte. A cruz era uma maneira vergonhosa de pegar aquela pessoa que era um assassino, que era um bandido, e crucificar ele ali. Era um método romano de pena de morte ali. E Jesus, aquele homem tinha aprontado, tinha feito as coisas, ele ali arrependido, e chega para Jesus e fala: Senhor, este homem não fez nada. Ele reconheceu que Jesus não fez nada, ele reconheceu que Jesus não merecia estar ali, mas o que ele falou? Ele falou assim: lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor estiver lá com o Pai, lembra-te de mim. E Jesus dá uma palavra de ânimo para ele. O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É engraçado que ele queria, que o ladrão na cruz, ele falou: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele queria fazer parte do reino. Jesus não respondeu que hoje mesmo estará comigo no meu reino. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque o reino é só para os vencedores. O paraíso, a vida eterna é para todos, mas reino só para vencedores. Então ele pode ir para o paraíso, mas para o reino só aquele que é vencedor, amém? Então nós vemos que na cruz o Senhor nos mostra que nós não estamos esquecidos de Deus. Ainda Ele diz que estaremos com Ele. O desfrute da presença de Deus é o que nos traz, que nos dá paz, é o que nos dá descanso, é o que nos dá refrigério, é o que nos dá segurança. Irmãos, Jesus é o Salvador. Ele salvou aquele ladrão na cruz e Ele salva até hoje nossas vidas. Ele nos dá uma palavra de ânimo, que há salvação para o perdido. E nós vemos que aquele ladrão, ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Então nós devemos nos alegrar com a mensagem da cruz, que Jesus diz que há salvação para todos. Amém, amados? Então, eu me lembro de quando aquele apresentador, o Gugu, o Augusto Liberato, ele morreu, houve grandes repercussões na mídia, porque ele era um homem muito rico, ele tinha uma herança de mais de 1 bilhão, e aquela herança dele foi deixado para os seus filhos, sobrinhos, e não foi deixado nada para sua esposa. Mas como assim? Porque antes de o Gugu lá, Liberato, morrer, ele tinha se separado da esposa. Aí nessa separação ele fez um testamento que a sua herança iria somente para os seus filhos, parentes e algumas pessoas que ele colocou lá no testamento.
e se separou da esposa. Mas depois eles voltaram. Aí voltaram. Mas nessa que ele voltou, ele, não sei se por esquecimento ou por algum descuido dele, ele não mudou o testamento. Então, acabou acontecendo o quê? Quando ele morreu, a mulher não tinha nada para receber de herança. Os filhos que ia receber algumas pessoas, mas ela nada. Aí ficou uma briga na justiça, porque ela já tinha voltado com ele, estava bem com ele. E ele amava a esposa dele. Então, eu até acredito que realmente, às vezes, ele não mudou a documentação. Ele queria que ela tivesse parte da herança. Não sei, né? Assim eu penso eu. Assim eu penso eu. Então, eu posso dizer que ele pode ter esquecido de deixar a herança para aquela pessoa que amava. Você estava convivendo com ela porque amava. Mas eu quero dizer que Jesus não esquece de nós, amém? Jesus não esquece. Então, mesmo eu tendo sido injusto, mesmo, mesmo o Gugu ali, ele pode ter até esquecido de ter sido injusto, de não colocar a mãe de seus filhos para receber aquela herança, mas o bom é que sabemos que Jesus, ele nunca se esqueceu de nós na cruz, irmãos. Quando ele morreu na cruz, ele já sabia até o dia que você ia nascer, o dia que você estaria aqui, sabe o dia que você vai morrer, porque ele é Deus, e ele não te deixou fora da herança, amém? Nós temos uma herança, então nós vemos que ele dá uma palavra que nós temos o reino de Deus, nós temos a vida eterna com Deus. Quantas pessoas só lembram de Jesus na hora da morte, irmão? Quantas pessoas só lembram de Deus na hora da morte? Às vezes a pessoa fala, eu sou um ateu, mas vamos colocar que esse ateu, ele está lá no avião, viajando, e de repente o piloto fala assim, infelizmente deu uma pane no avião aqui, o avião vai cair. Até o ateu, ele fala o nome de Deus naquele momento. Oh, meu Deus, me ajude aqui, Então não tem essa de ateu não. Na hora da morte, muitos clamam por Deus, muitos vão lembrar de Deus. E assim como aquele ladrão na cruz, ele na beira da morte, ele falou, meu Deus, só esse homem pode me salvar. Ele só sabe que Jesus salva, ele sabe que só Deus pode livrar o pecador do inferno. Lá em Atos capítulo 2, 21 diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então olha que maravilha, é somente invocar, é arrepender, invocar, pedir a Ele nos dá essa garantia, amém? Ele nos dá essa palavra de ânimo. Se você invocar Ele vai te ajudar, aleluia, Ele vai nos ajudar. Então eu quero dizer aos irmãos que a terceira palavra que Jesus ele menciona lá na cruz, é uma palavra de cuidado. Lá em João 19, 25, diz assim, João 19, 25. E junto à cruz de Jesus, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus é o filho de Maria, e a mãe de Jesus estava ali. Você imagine, irmãos, para uma mãe, vendo o próprio filho sendo morto. Então Jesus, ele teve um cuidado ali, ele deu uma palavra de cuidado. Mãe, olha aqui o seu filho. Filho, olha aqui sua mãe, você não precisa estar aqui sofrendo. É mais ou menos assim, vai para casa. Não fica aqui sofrendo. Mesmo ele estando lá, ele estava ali,
dando uma palavra de cuidado para a sua própria família. Olha que coisa linda. Então eu quero dizer, assim como Jesus teve o maior cuidado com a sua mãe, com certeza Ele também tem o maior cuidado conosco. Ele tem um cuidado com você. Ele sabe quando você está precisando. Ele sabe que você está necessitado. Ele cuida de você. Pode ser que você pense que Ele não está vendo a sua situação, mas Ele está vendo a sua situação. E nós vemos aqui que, mesmo ali aquela mulher sofrendo, Ele dá uma palavra de cuidado para ele. Ele sabe o momento em que nós estamos sofrendo ao chegar aos pés da cruz. Ele sabe de todas as coisas. Em meio ao sofrimento, nosso coração, em muitas vezes, se sente desamparado, como a mãe de Maria. Imagina, ela se sentiu ali desamparada. Meu filho está aqui, ninguém faz nada, ele não cometeu crime algum. Ela sabia que ele tinha que passar, mas imagine a dor daquela mãe. Então, Ele nos conhece tanto como Ele conhecia a sua mãe, amém, amados? Ele te conhece também, por isso que Jesus diz que sua verdadeira família são aqueles que os seguem. Lá em Mateus 12, 48 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse o que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Aleluia. Quer dizer, se ele teve cuidado com a mãe dele não é maior do que você. Quero te dizer aqui, Maria não é maior que você. É o que os outros ensinam, que Maria é maior que todos. Maria não é. Ela é igual a você. O mesmo cuidado que Jesus teve com Maria, Deus tem um cuidado com você também, igualmente. Aleluia. Ele deu uma palavra de cuidado. E a quarta palavra, Ele também deu uma palavra de aceitação. Uma palavra de aceitação. Mateus 27, 46 diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquela agonia, ele clamou a Deus, como se ele tivesse sido ali desamparado, que na verdade, houve-se, para Jesus falar isso, eu acredito que foi a primeira vez que ele sentiu falta de Deus, porque como todo o pecado estava sobre ele, e Deus não tem parte com o pecado, então, aquele momento eu acredito que literalmente Deus ficou fora daquela situação naquele momento, por causa do pecado que estava em Jesus. Então, se hoje somos aceitos por Deus, é porque um dia Jesus foi rejeitado em nosso lugar, irmão. Ele foi rejeitado. Se ele foi desamparado, ele foi rejeitado. Então, Jesus dá uma palavra de aceitação. Jesus deixou suas pisadas para que nós sigamos como um modelo de vida. Mas aquilo que ele sofreu, ele o fez para que nós não precisássemos mais passar por aquele sofrimento. Hoje você pode seguir o Evangelho, você pode ter acesso a Deus sem sofrer. Por quê? Porque você foi aceito por causa dele. Aleluia. É uma palavra de aceitação. Jesus deixou, Jesus, aqui, a pessoa quando ela está em pecado, ela é separada do Pai. Por isso que você sabia que a palavra santo, kadosh, no hebraico, quer dizer separado das coisas erradas, separado do mundo. Isso que é a palavra santo. Quando você se separa das coisas deste mundo, você se santifica. Então nós vemos que não tinha como Jesus ali, com todo aquele pecado em cima dele, Deus vê ele como um separado para ele. Houve aquele momento que é como se, acho que seria até muito forte essa expressão, como se Deus desse as costas para Jesus. Mas aquele momento era um momento de Cristo. Era um momento entre
ali de Cristo, de passar por aquilo, para que Deus nos reconciliasse. Amém? Então, Jesus sofreu a punição da cruz em nosso lugar. Não precisamos mais sofrer essa separação de Deus. Sabe por que hoje você tem acesso a Deus? Um dia Jesus foi separado para te dar direito a você ter acesso a Ele. Alguns teólogos dizem, que o fogo do inferno, que não é literal. Alguns teólogos dizem que o fogo do inferno, que fala lá que as pessoas serão lançadas no fogo do inferno, não é um fogo literal, é um fogo simbólico. Porque o fogo, o que o fogo faz, irmão? Você pega qualquer palha, você pega papel, você pega qualquer coisa, até, inclusive, qualquer coisa que você deixar numa temperatura alta, ela é incinerada. Ela some, ela passa a não existir mais, não é assim? Você pega um papel, você queima ele não existe mais. Então, alguns teólogos acham que o fogo do inferno é a falta da presença de Deus. Que o fogo do inferno nunca mais as pessoas, quando elas forem lançadas no fogo do inferno, elas serão lembradas por Deus. Elas não existirão mais para Deus. Imagine, irmão, uma pessoa nunca mais ser lembrada por Deus. Então, é isso que é extinguido. A pessoa não tem como mais ter acesso a Deus. É uma separação total de Deus. Por isso, é como se algo que foi queimado e não tem como mais voltar atrás. Você consegue pegar um papel, uma carta, um envelope desse, você pega um envelope desse, você bota no fogo. Você tem como trazer ele de volta? Não. Então, mais ou menos, o inferno é isso. É a separação total de Deus. Eu já pensei sobre isso, irmão. Que graça que Deus tem de ficar a pessoa queimando pelo resto da vida lá no inferno. Queimando, sentindo dor. Eu não sei. Eu até, estudando esses teólogos, tenho sentido isso. Eu acho que pior do que é a separação de Deus. Porque hoje, mesmo você fazendo coisa errada, você tem como clamar a Deus. Mas após você ser lançado no inferno, você não tem como mais clamar a Deus. Não tem como você ter mais acesso a Deus. Mas eu estou dizendo isso, mas pode ser literalmente o fogo mesmo. Entendeu? Pode ser literalmente o fogo mesmo. Mas para mim é separação total. Não tem coisa pior do que separação total. Outra coisa, uma palavra de amor. Uma palavra de amor. Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Naquele momento, o sangue de Jesus já tinha corrido muito sangue na cruz. Muito sangue havia jorrado por causa das feridas, dos açoites, de espinho, dos cravos. Todo o corpo de Jesus estava minando sangue. E seu corpo estava sendo o quê? Desidratado. Quando a perca de sangue, a desidratação. Aí ele tinha sede. E ele rejeitou o vinagre. Porque aquele vinagre com fel, aquele vinagre, ele era para amenizar a dor. Era tipo um anestésico. Você vê, irmãos. Jesus, ele não aceitou tomar o vinagre, porque ele queria, não é que ele queria, ser um masoquista e sofrer ali, é porque aquele sofrimento não era por ele, era por mim e por você, era pelo o amor, era o amor de Deus pela humanidade. Então nós vemos que Jesus, ele tinha sede, era de vida, ele podia estar dentro ali, mas ele sabia que cada alma que ia ser alcançada por causa da crucificação, ele ansiava pela salvação de todos os homens,
Seu silêncio, indo à cruz como cordeiro mudo de Deus, expressava a sua palavra de amor incondicional. Era o amor, isso que ele foi, porque ele amava as pessoas. Então, ali, Jesus, ele dá uma palavra de amor. A agonia de Jesus não era pela dor, e sim de não ver a hora de chegar o momento da consumação, para proclamar a salvação a toda a humanidade. O seu amor era tão grande, irmãos, ali na cruz, o seu desejo era, era tudo, era um momento que ele poderia ter tomado aquele anestésico, eu quero viver um pouco mais, mas ele sabia que a morte era mais importante naquele momento do que a vida, porque ele queria nos alcançar com o teu grande amor. Jesus rejeitou o vinagre com fel, que era uma substância para amenizar a dor dele, mas ele fez isso porque ele sabia que era chegada a hora dele. E ele não via o momento de quando ele fosse expirar, como diz o texto, ali ele expirou, ele morreu, para ele dizer: está consumado. Tudo foi feito conforme o plano de Deus. E eu quero também dizer que a outra palavra que Jesus, a sexta palavra que Jesus ele entrega ali, foi a palavra de vitória. João 19:28 diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Agora não fala vinagre com fel. Agora aquele vinagre, ele era o vinho fermentado. Porque o fel, o vinagre com fel era algo como anestésico. Agora não. Está feita a aliança. Vinho simboliza a aliança. Aí ele tomou. Porque quando ele tomou, ele diz: está consumada. A aliança foi consumada. Aí ele inclinou a cabeça e o espírito dele partiu ali. Então a palavra consumado, significa cumprir a obra para a qual ele foi enviado ao mundo. Jesus veio à terra com um propósito, irmãos: redimir toda a humanidade. Esse foi o propósito dele, ele nasceu para isso. Ele sabia que isso seria somente, essa consumação seria somente possível através da sua morte na cruz. Jesus foi o único que nasceu com o objetivo de morrer. Olha só. Então, antes, ele tinha recusado o vinagre com fel, mas depois ele aceitou tomar o vinagre, que simboliza o vinho da nova aliança. No momento em que Jesus bebeu o vinagre, realizou-se a última ceia na terra. É como se ele tivesse ali a última ceia na terra. Só depois de ter tomado a ceia, ele disse: está consumado. Entregou seu espírito a Deus. E daquele momento em diante houve uma aliança eterna com Deus e com os homens, por causa da morte de Cristo. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. E a última palavra aqui que eu quero falar para os irmãos é uma palavra de esperança. Jesus, ele entrega uma palavra de esperança. Ele entrega a palavra de vitória: está consumado, está tudo perfeito, saiu tudo conforme o combinado com o Pai Celestial. E aí ele dá uma palavra de esperança. Lucas 23:46, olha o que ele diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Para nos dar vida, Jesus precisou entregar o seu espírito na hora de sua morte. Muito mais nós devemos entregar o nosso espírito a Deus. Isso é uma palavra de esperança. Se ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito ao Senhor, ele está dizendo o quê? Que nós também precisamos entregar o nosso espírito, a nossa alma a Deus. Amém? Nós precisamos entregar a nossa vida. Espírito é vida. Você só tem vida por causa do sopro de Deus, por causa do Espírito de Deus.
Então, a diferença é que você não precisa ser mais surpreendido pela morte para entregar o seu espírito a Deus, porque Ele já morreu por você. Aleluia! Você não precisa passar pela morte para entregar o seu espírito a Deus. Ao contrário, você não vai ver a segunda morte, que é o fogo eterno, porque você vai ter a vida eterna, porque nós já entregamos a nossa vida a Deus, já entregamos nosso espírito a Deus, por isso nós somos abençoados. Então essas últimas palavras de Jesus, que Ele deu ali na cruz, essas 7 últimas palavras, né, tem muito mais, se você for caçar tem muito mais, mas eu quis dizer sobre 7 importantes mensagens da cruz aqui, expressa a realidade daquilo que foi a obra de Jesus, daquilo que estava no coração do Pai. Ele nos ama e deseja que estejamos sempre com Ele. Essa é a esperança que Jesus nos proporciona ainda, nos proporcionou lá na cruz e nos proporciona até hoje. A esperança da cruz é o que nos dá a esperança para continuarmos a vida eterna. Tem um texto em Tito capítulo 3, versículo 6, diz assim, que abundantemente, olha só, abundantemente, Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quer dizer, a esperança da vida eterna. Quando você entrega sua vida para Deus, você tem a esperança da vida eterna. Aleluia! É uma palavra de esperança. Eu quero encerrar essa mensagem, então, eu disse que a primeira palavra da cruz foi o perdão, Ele nos perdoou. Depois Ele nos deu uma palavra de ânimo, uma palavra de cuidado, uma palavra de aceitação, uma palavra de amor, uma palavra de vitória e uma palavra de esperança. Por isso, nós cremos no amanhã. Amém, irmão? Porque Ele vive. Aleluia. Até esse louvor aqui, procura lá para mim, Nicole. Acho que deve ter, porque Ele vive. Nós vamos encerrar louvando esse cântico. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu acredito que esse louvor, Ele deve ter aí. Só caçar aí no... Você vai localizá-lo. Aleluia, Pai, muito obrigado por essa palavra tão abençoada. A gente falando da cruz, a gente tem sempre palavras, mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento ali que foi difícil na vida de Cristo, mas Ele expressou o teu grande amor, o teu cuidado, Ele expressou ali a aceitação de Deus por nós, a vitória, a esperança. Eu quero louvar ao Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, quero te agradecer. Oh, meu Deus. Vamos louvar esse cântico? Diga assim: posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Obrigado, Jesus, por essas palavras mencionadas na cruz do Calvário, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no ar.
a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém? Você está nas mãos de Jesus. Ele cuida de você. Ele te ama. Você é amado, amada de Deus. Ele cuida, Ele te anima, Ele te aceita, Ele faz de você vitorioso, vitoriosa. Há esperança quando nós olhamos para a cruz. O Senhor Jesus é a nossa salvação. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os irmãos digam amém. Um bom domingo, uma boa semana, no nome de Jesus. Você é muito importante. Jesus te ama. Pode crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia.